Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023, sejam todos bem-vindos. E há exatamente 50 anos, os militares chilenos davam um golpe de Estado que, para muitos, atrasou o comunismo em pelo menos 30 anos aqui no continente sul-americano. Uma data histórica. Histórica também por outro motivo muito mais conhecido, mas esse não podemos falar aqui na plataforma. É outro 11 de setembro. Então, há 50 anos, Pinochet dava um golpe militar no Chile. O Chile hoje, por sinal, é uma potência na América do Sul. Será que, muito por conta dos anos de Pinochet, que muitos dizem foram os piores anos para a liberdade no continente? É um assunto bastante polêmico, não é mesmo? Pois é. Em relação à tragédia no Rio Grande do Sul, até o momento, informa o G1, 46 pessoas estão desaparecidas, com 41 mortes confirmadas após a passagem do ciclone extratropical no estado. Por falar em ciclone, uma preocupação enorme lá nos Estados Unidos. O furacão Lee pode se aproximar nos próximos dias do nordeste norte-americano, pode pegar o Maine, o estado do Maine em cheio, segundo as projeções do INDE, essa que vocês veem na tela. Bem, vamos aguardar. O fato é que muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo em todo o planeta, que nos exige uma boa reflexão. Pelo menos é isso que fez Michael Snyder ontem no The Economic Collapse blog. Uma reflexão sobre as mais diversas tragédias que têm se abatido sobre o planeta, que exigem, sim, uma reflexão da nossa parte. Ele começa dizendo, por exemplo, ou perguntando, por que é que tantos desastres naturais históricos nos atingem subitamente um após outro nesses últimos meses. Por um momento, diz ele, gostaria que vocês pensassem sobre o que vimos nas últimas semanas. Os incêndios florestais em Maui foram os mais mortíferos de toda a história dos Estados Unidos. Então, o Hillary atingiu totalmente o sul da Califórnia. Idália causou imensos danos ao longo da costa do Golfo da Flórida. E agora o furacão Lee está ameaçando a costa leste. Se realmente atingir um grande centro populacional no nordeste do país, poderemos ver uma devastação imensa. Bem, aqui eu lembro também outros desastres naturais. Os incêndios no Canadá, por exemplo. Aliás, eu tenho aqui alguns sites abertos que falavam do poder destrutivo dos incêndios lá no Canadá. O Poder 360, no dia 20 de agosto, dizia: mais de 30 mil pessoas tiveram que deixar suas casas na Colômbia Britânica, localizada no oeste do Canadá. Ordens de evacuação foram dadas na última sexta-feira, 18 de agosto, e no sábado, dia 19. A região está sob estado de emergência. As informações são da CBS e BBC News. Outra notícia a respeito também dos incêndios na Grécia, essa publicada no Agência Brasil, dizia o seguinte: pacientes de um hospital foram retirados para uma balsa na cidade portuária grega de Alexandrópolis, na terça-feira, dia 22 de agosto, longe de um incêndio descontrolado que segue pelo quarto dia, conforme a nova onda de calor atingiu o sul da Europa, mas falava também da Espanha e da Itália. Na Espanha, onde a maior parte do país corre risco muito alto ao extremo de incêndios florestais, como consequência da quarta onda de calor do verão, as autoridades lutam para conter um enorme incêndio florestal que devasta florestas na ilha de Tenerife. Já há uma semana, dizia então a matéria. O incêndio queimou 15 mil hectares em 12 municípios, forçando a retirada de milhares de pessoas. Na Itália, cerca de 700 pessoas foram retiradas depois de que um incêndio
começou na segunda-feira na ilha toscana de Elba. Enquanto isso, lembra Snyder, grandes terremotos ocorrem sem aviso em todo o mundo. Na sexta-feira, por volta das 23 horas e 11 minutos, 11h11 da noite, horário local, um terremoto de magnitude 6,8 explodiu nas montanhas do Alto Atlas, no Marrocos, não muito longe da populosa cidade de Marrakech. O terremoto foi sentido na Espanha e Portugal. Pelo menos 2.100 pessoas foram a óbito, e este número deverá aumentar, diz Snyder. De acordo com o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo, vários tremores secundários convulsionaram a área no domingo, ontem. O Serviço Geológico dos Estados Unidos disse que o terremoto teve uma magnitude preliminar de 6,8, quando ocorreu às 11h11 da noite, com tremores que duraram vários segundos. A agência informou que um tremor secundário de magnitude 4,9 ocorreu 19 minutos depois e que o terremoto foi o maior a atingir o Marrocos em mais de 100 anos. Snyder lembra também que em fevereiro um grande terremoto devastou boa parte da Turquia e também atingiu a Síria. Sobreviventes na Turquia disseram aos repórteres o que acontece logo depois do terremoto. Mike Snyder faz questão de lembrar esses depoimentos de pessoas que sobreviveram ao terremoto. Pessoas presas nos escombros esperam no purgatório, disse um sobrevivente a Reuters, perguntando-se quais dos seus entes queridos ainda podem estar respirando. Muitos morrem dentro de casas, dessas cavidades de concreto, casas que vieram abaixo, lama, lodo, metal e tijolo. E aqueles que não estão fisicamente presos, que por acaso estão longe de quaisquer edifícios suscetíveis, ainda estão presos num pavor desesperado, questionando a realidade que parecia imóvel há pouco. O que acabou de acontecer? Ainda tenho uma casa, minha filha está bem, meu cachorro ainda está vivo, onde está minha esposa? Se perguntam aqueles que não foram diretamente atingidos, mas veem os escombros. Mas sem mais, Snyder diz que um terremoto de magnitude 5,0 foi registrado no norte da Califórnia na manhã de sexta-feira. O terremoto foi registrado às 10h24, cerca de 12 quilômetros a oeste-sudeste da comunidade de Fall River Mills, no condado de Shasta, a uma profundidade de mais de 14 quilômetros, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. De acordo com esse serviço, perto de 200 pessoas relataram sentir tremores na primeira meia hora após o terremoto, com a maioria dos relatos vindos do condado de Shasta e alguns relatos de lugares mais distantes, como Chico e algumas comunidades no Oregon, perto de Medford. Também na sexta-feira, um terremoto de magnitude 5,6 atingiu o México. Este ocorreu perto da costa do estado de Jalisco por volta das 9h53 do dia 8 de setembro. O epicentro foi cerca de 9 quilômetros, 6 milhas, a noroeste de Emiliano Zapata. O tremor ocorreu a uma profundidade de cerca de 35 quilômetros, ou 22 milhas. E um tremor moderado foi provavelmente sentido nas imediações do epicentro, com tremores mais leves provavelmente sentidos em outras partes dos estados de Jalisco e Colima. No sábado, um terremoto de magnitude 6,0 atingiu a costa de Palu, na Indonésia, e um terremoto de magnitude 6,6 foi registrado nas proximidades da Nova Zelândia. Enquanto isso, diz Snyder, grandes tempestades continuam a assolar todo o planeta. Este ano, pela primeira vez registrada, as tempestades atingiram a força máxima da categoria 5 em todas as bacias oceânicas tropicais no mesmo ano. E agora, finalmente, o furacão Lee. Lee ganhou as manchetes em todo o mundo na quinta-feira, quando repentinamente passou de uma tempestade de categoria 1
para uma tempestade de categoria 5. O furacão Lee deve enviar enormes marés pela costa leste já nos próximos dias, ou a partir de hoje, mesmo que os meteorologistas ainda não tenham certeza se o olho da tempestade atingirá a costa. Ondas severas podem chegar até 3 metros de altura, que atingirão a costa leste na segunda-feira, arriscando inundações repentinas e danos estruturais. Isso é uma projeção. O sistema de tempestades alarmou os meteorologistas depois de passar de um furacão de categoria 1 para a categoria 5 durante a noite de quinta-feira, ou seja, rapidamente. À medida que a velocidade do vento aumentou de 80 milhas por hora para mais de 160 milhas por hora em questão de horas. Dobrou. Aí, diz Snyder, você pode imaginar o que tal tempestade faria a cidade de Nova York ou Boston se acontecesse um impacto direto. Esperamos que tal cenário possa ser evitado, mas, diz ele, como tenho alertado incansavelmente, estamos entrando num período de grande instabilidade, quando nosso planeta será atingido por uma grande catástrofe após outra. O que vimos até agora, finaliza ele, é apenas a ponta do iceberg, e por isso encorajo todos vocês a se prepararem para os meses e anos tumultuados que estão por vir. Interessante é que Mike Snyder fez aqui uma associação entre o último terremoto no México com a aprovação da Suprema Corte mexicana da lei que permite a interrupção da gestação. Ele diz: o terremoto aconteceu apenas 2 dias depois da aprovação da tal lei. Para muitos, claro, isso não tem nada a ver. São fatos completamente diferentes. Seja como for, aqueles que acompanham as profecias bíblicas sabem sim que existe uma relação causal aí. Já outros cientistas dizem que esses terremotos de grande profundidade indicam que o núcleo da Terra está sendo atingido ou pressionado por forças magnéticas muito intensas, que podem ser em decorrência das tempestades solares. Bem, esse é o momento que estamos vivendo. A Terra está nos avisando de algo muito poderoso que vem por aí. Talvez seja o aviso que fez Jonas aos ninivitas. Jonas anunciou que grandes tragédias aconteceriam e Nínive seria riscada do mapa se os ninivitas não se arrependessem. Eles deram ouvido ao profeta, se arrependeram, fizeram penitência e as tragédias foram adiadas por pelo menos 100 anos. Mas isso é para quem crê. Para quem não crê, como diz o meu amigo Alê Machado, nenhum aviso faz algum efeito. Preparemo-nos. Os dias são maus. Até amanhã, se Deus quiser.